Olá, queridos, é com muita alegria que começamos mais um vídeo aqui no nosso canal, no canal do blog Reflexões da Fé. Hoje eu tenho a grata satisfação de trazer mais uma edição do Ler para Crer. Fique conosco até o final do vídeo. No Ler para Crer de hoje eu trago algumas considerações sobre o livro Simplesmente Crente, por uma vida cristã comum, do escritor norte-americano Michael Horton. Esse livro eu não tenho ele na edição física, eu tenho ele na edição digital, através do Kindle. Ele foi lançado no ano de 2014 nos Estados Unidos pela editora Zondervan e no ano de 2016 ele foi traduzido para o português e publicado pela editora Fiel. Ele é um livro médio de 320 páginas, com uma leitura, confesso que um pouco pesada, não é uma leitura, aquela leitura muito fluida, mas é um livro que vale a pena com certeza você ler. O valor desse livro está na versão digital, você encontra ele por volta de R$ 25,00, e na versão física você encontra entre R$ 35 e R$ 50. Eu quero iniciar as minhas considerações lendo a apresentação do livro que foi feita pelo pastor D.A. Carson. Vamos à leitura. Ele diz assim: sou tentado a dizer que este não é um livro comum. Em uma cultura que se extasia com cada realização e idolatra muitos que se destacam, é fácil a igreja beber do mesmo elixir inebriante e delirar com as exceções talentosas. Como é agradável ler um livro que procura localizar a maturidade espiritual e teológica na fé e obediência comuns, nos relacionamentos corriqueiros, no serviço cotidiano, em pastores ordinários. Michael Horton não pretende depreciar os crentes com dons excepcionais, mas adverte corretamente contra erguer monumentos a eles, santuários que nos cegam à glória do evangelho que opera no fiel discipulado da vida cristã, corriqueira, santuários que nos fazem esquecer que servimos a um Deus que não dará a outro a sua glória. É muito triste que precisemos de um livro assim. Este livro, que trata bem e com sabedoria do problema, é francamente extraordinário. Eu digo a você que a presente recomendação ela é cirúrgica, ela é precisa naquilo para o que o livro se propõe. Essa obra do Michael Horton, como eu disse, ela tem uma leitura, ela não é de uma leitura muito simples, muito fluida, porque ela traz no contexto um tom tanto quanto carregado, ela traz um tom de denúncia. É um tom de crítica aos movimentos que, infelizmente, nos últimos anos têm trago para dentro da igreja essa característica da superficialidade. O autor divide a obra em duas partes. Na primeira parte, que se estende por 6 capítulos, ele faz uma dura crítica a essa atitude da igreja em absorver essa cultura pós-moderna do novo, da ânsia, por sempre estar experimentando um novo mover, sempre estar experimentando um novo movimento, sempre estar buscando quais são as últimas tendências do mundo evangélico, do mundo gospel. Então, nesses 6 primeiros capítulos, ele começa fazendo essa dura crítica e apontando os erros que ele observa na igreja nesse sentido. Para Michael, esse comportamento tem produzido uma geração superficial, ansiosa e que não consegue mais enxergar a glória de Deus nas pequenas coisas, na vida cotidiana. Ele destaca que esse frisson, esse anseio, ele acaba por produzir naturalmente ídolos, superastros, pessoas que sempre estão na vanguarda do grande mover, pessoas que sempre estão trazendo uma nova revelação do evangelho que até então não tinha sido descoberta. Pena que esses moveres, esses grandes movimentos, essas grandes revelações, elas logo passam dando espaço à última novidade do mundo gospel. Ele encerra essa primeira parte crítica destacando que esse comportamento ele tem produzido uma massa de cristãos superficiais, que não conseguem se aprofundar na fé e que por isso, ao passar por lutas, a maior parte desses cristãos não permanece no Evangelho de Cristo, acaba se afastando da igreja e muitas vezes se desviando daquilo que nunca chegou a conhecer verdadeiramente. Na segunda parte, que se estende por 5 capítulos, o autor ele inicia enfatizando a necessidade que a igreja tem de resgatar o conceito de contentamento em Deus, até para que possa novamente voltar a enxergar o agir de Deus nas pequenas coisas, possa valorizar o agir de Deus no cotidiano. O livro aponta
para a verdade de que toda a glória deve ser dada a Deus e que a igreja é feita de cristãos comuns que vivem vidas ordinárias no sentido da palavra. Infelizmente, esse sentido ordinário, para nós, muitas vezes tem um tom pejorativo, de algo que não presta, de algo, né, de segunda classe, mas na verdade ordinário vem de ordem, vem de cotidiano. Esse é o sentido da palavra. Então, Michael ele destaca que o cristão ele precisa resgatar essa questão da contemplação, de você conseguir enxergar o agir de Deus nas pequenas coisas, de não ficar esperando o mover de Deus só no grande mover, na grande revelação, né? no que está na moda, no que está na vanguarda, porque na verdade o milagre de Deus ele acontece diariamente na nossa vida e na maioria dos casos nas pequenas coisas, nas coisas do cotidiano da vida do cristão. O meu ponto de vista em relação a esse livro, como eu disse, ele é um livro de leitura pesada, mas eu digo compensa a leitura. Eu, por exemplo, fui muito confrontado, porque esse livro ele nos leva a ver, ele nos leva a observar onde nós estamos colocando nosso coração, que cristianismo de verdade nós estamos vivendo. Ele leva a nós fazermos uma reflexão sobre qual a profundidade da vida com Deus que temos. Será que nós estamos observando o agir de Deus nas pequenas coisas? Será que nós estamos tendo discernimento para entender que Deus, o mesmo Deus da sarça, é o Deus que caminha no deserto conosco? O que eu quero dizer com isso? Que o mesmo Deus do grande mover, o mesmo Deus das grandes aparições, é o Deus que caminha no dia a dia conosco e que opera nas pequenas coisas da vida comum. E muitas vezes por essa ânsia da gente querer sempre algo novo, algo de vanguarda, né? A última novidade do mundo gospel, a gente acaba por desprezar e por se tornar insensível para com o mover de Deus nas pequenas coisas. Outra questão que eu gostaria de destacar e que para mim foi muito confrontadora foi a crítica que ele faz à resistência que muitos cristãos hoje têm pela rotina, pela tradição, pelas coisas comuns que a igreja faz. As pessoas querem sempre ter um culto, cada um culto diferente do outro, cada um culto mais power, né? Como muitos dizem aí, do que o outro, quando na verdade nós devemos valorizar a história do cristianismo. Nós devemos valorizar as doutrinas, nós devemos valorizar os rituais, nós devemos valorizar as rotinas. Por quê? Porque se essas coisas foram úteis durante 2000 anos, será que elas não têm mais utilidade para nós hoje? É claro, nós não devemos sacralizar essas coisas. Nós devemos sim estar aberto para coisas novas, estar aberto para uma nova contextualização, sim, até porque a sociedade ela muda. Porém, nós não devemos fazer disso o objetivo da nossa fé. Essa é a crítica que o Michael Horton faz. Infelizmente, esse comportamento, que é um comportamento absorvido dessa cultura pós-moderna, dessa cultura líquida, dessa cultura que renega padrões, que renega absolutos, que renega a autoridade, nós temos incorporado ela sutilmente na igreja. Que nós estamos renegando essas coisas e abrindo nosso coração para uma série de coisas que muitas vezes nem bíblicas são. Que muitas vezes vão contra aquilo que a Bíblia nos ensina. Eu também trago uma crítica a esse livro. Eu acredito que nós devemos andar no caminho do meio. Nós não devemos nem sair de um extremo e nem para o outro. Eu acho que se você não tiver cuidado na leitura do livro, se você não fizer uma filtragem daquilo que ele disse, você acaba caindo no outro extremo e rejeitando toda e qualquer novidade. E quando eu falo novidade, eu não falo em nova revelação, até porque eu acho que tudo relacionado ao cristianismo já está revelado na Bíblia. Nós já sabemos aquilo que Deus quer que a gente saiba em relação ao cristianismo. Porém, eu falo em relação a novas contextualizações da mensagem, novas contextualizações da vida cristã que são necessárias para uma sociedade que muda. A cabeça das pessoas de hoje não é mais a cabeça das pessoas do século passado. Então a igreja ela não pode comprometer a mensagem, mas ela precisa sim contextualizar essa mensagem. Então nós devemos ter cuidado para também não nos bitolar no outro extremo e ficarmos presos a uma liturgia que funcionou no passado, mas que não funciona mais hoje. Há ritos que funcionaram no passado, mas que não funcionam mais hoje. Há tradições que foram muito úteis no passado, mas que não são tão úteis hoje. Eu acho que nós devemos ter esse equilíbrio. Nem desprezar o passado, mas também não desprezar as coisas do presente e as coisas do futuro. Nós devemos viver um cristianismo equilibrado. Então essa é a única observação que eu faço em relação à leitura desse livro. Mas eu incentivo, se você tiver condições, adquira ou na versão digital ou na versão física, que eu tenho certeza que esse livro ele vai te ajudar a se aprofundar na vida cristã e a viver um cristianismo equilibrado, que valoriza a contextualização, mas que não desvaloriza o mover de Deus também nas pequenas coisas.
que não valorizam o mover de Deus no cotidiano. Eu gosto muito dessa chamada desse livro. Nós observarmos o mover de Deus no dia a dia. Nós não ficarmos esperando apenas, as coisas extraordinárias, as coisas impactantes, as coisas tremendas. Mas nós valorizarmos também coisas de Deus que acontecem no nosso dia a dia e que muitas vezes nós não damos o devido valor. Tá certo? Eu espero que esse Ler para Crer tenha acrescentado na sua vida. Tá ok? Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva, assine o sininho de notificação, deixe o seu comentário, assista, curta, compartilhe os nossos vídeos, que com certeza você vai estar colaborando para que esse trabalho ele avance aqui no YouTube. Tá ok? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.